vemos, né, ou veremos com mais detalhe lá no último capítulo de João, que ele faz isso, registra esses sinais e os ensinamentos de Jesus, para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Então nós já vimos 4 dos sinais, dos 7 sinais que João vai registrar, e esse é então o 5º sinal. Só que eu coloquei entre aspas, né, eu sei que quem está aqui na frente consegue enxergar melhor, talvez lá no fundo não. Eu coloquei entre aspas, porque na verdade aqui nós temos pelo menos 3 milagres, ou 3 grandes coisas sobrenaturais que acontecem em uma só, né? Jesus anda sobre as águas, Mateus, Marcos e João relatam isso. Pedro anda sobre as águas, né? Somente Mateus trata disso, mas neste momento é aquela ocasião em que Pedro desce do barco, anda um tanto sobre as águas, depois ele é salvo por Jesus, e Jesus acalma uma tempestade. É interessante que João, o nosso texto, não cita isso. Se você olhar, ele não fala a respeito de Jesus acalmando a tempestade, mas Mateus e Marcos, com muita clareza, eles falam a respeito de que Jesus, ele trouxe então a calmaria ao vento e às águas. Tá, mas então nós estamos aqui tratando do 5º sinal relatado por João a respeito da divindade de Jesus, o Filho de Deus. E nós vamos rapidamente, é um texto, não é difícil de entender o que aconteceu, nós vamos rapidamente então explicar o que houve aqui nesse texto, e depois nós vamos então tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Jesus, ele então se retira para um monte. O contexto bastante próximo dessa passagem é a multiplicação dos pães, que nós estudamos domingo passado. Nós vemos que quando Jesus alimenta aquela multidão, aquilo causa nas pessoas uma euforia muito grande, né? E as pessoas querem aclamar a Jesus Cristo como Rei, né? E Jesus então, percebendo aquela situação, e o presbítero Wagner foi muito claro a respeito disso, né? Da intenção de Jesus naquele momento, que isso fosse tirado da cabeça das pessoas, porque o reino do qual Jesus nos quer tirar, né? O domínio sob o qual nós estamos e Jesus quer nos tirar, não é do reino ou de um reino material, mas é a respeito do reino espiritual, vamos dizer assim, nesse momento e nesse contexto. Então Jesus, naquele burburinho das pessoas se manifestando positivamente no sentido de aclamá-lo Rei, ele então, para escapar das multidões, ele as despede e sobe a um monte para orar só. E nos diz, principalmente Mateus e Marcos, que ele compele os seus discípulos a navegar para Cafarnaum. A palavra compele significa uma insistência vigorosa, tá? Então não sei se eles questionaram a Jesus, tipo, mestre, não, nós queremos ficar aqui com o Senhor, por quê? Mas é o fato que Mateus e Marcos usam com clareza a expressão compele. Jesus os compeliu, ele insistentemente determinou que eles então fossem de barco para Cafarnaum, enquanto ele ficaria ali orando. Então, no final da tarde, eles iniciam a navegação e são surpreendidos pelo vento. João aqui usa a expressão descambar da tarde, mas Mateus e Marcos, e por isso que eu estou fazendo uso desses textos paralelos, eles falam de ao cair da tarde. Já lá estava ele só orando, entretanto o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então no final da tarde, ainda há dia, a luz, né? Jesus está aqui só orando, e ele vê que os discípulos lá no mar já estão e foram surpreendidos por um vento que impedia que eles progredissem. Por mais que eles remavam, eles não conseguiam se dirigir ao seu destino. E nos diz o texto, tá, que eles remaram por cerca de 5 quilômetros e não conseguiam mais progredir.
apesar do nosso texto aqui em João falar de 25 a 30 estádios, e isso não nos significa muita coisa, né? Um estádio era a medida ou comprimento do estádio olímpico, que era equivalente a 185 metros. Então, quando você multiplica 25 a 30 por 185, tem entre 4.500 e 5.500 metros. Eu fiz a média, eles então estavam ali remando a cerca de 5 quilômetros e eles não conseguiam progredir. E é muito interessante que de onde eles estavam, na região ali de Tiberíades, para Cafarnaum, em linha reta, não dava 5 quilômetros. Era uma travessia perpendicular. Então, provavelmente eles já estavam à deriva, e por mais que eles remavam, tá, eles não conseguiam dirigir-se aonde eles gostariam de chegar. Então, nos diz, se eu não me engano, Marcos, ele fala que na verdade eles já estavam no meio do mar. E nos diz o texto então que no final da madrugada, Jesus vai ao encontro deles. Apesar de não dizer um horário correto, nós vemos que Mateus e Marcos explicam que foi na quarta vigília da noite. Os judeus, eles dividiam o dia e a noite em 4 vigílias, ou 4 grupos de 3 horas. Então, as vigílias da noite, elas começavam às 18 horas, então na visão do judeu, às 18 horas começava a noite. A primeira vigília era das 18 às 21, a segunda das 21 às 24, a terceira das 24 às 3 horas da manhã, e a quarta vigília, que é a vigília na qual Jesus então chega àqueles discípulos, era a quarta vigília. Então nós podemos dizer que eles ficaram cerca de 12 horas enfrentando aquela tempestade. Nós temos um texto que diz que ainda era dia, né, o cair da tarde, o descambar da tarde, quando eles já estavam no mar enfrentando aquela tempestade, e Jesus só vai ter com eles entre as 3 e as 6 da manhã. E continuando o nosso texto, né, Marcos diz que então Jesus vem andando sobre as águas, e ele usa a expressão que parecia que Jesus queria tomar a dianteira do barco. Por que eu coloquei essa expressão que só Marcos relata? É porque as pessoas que estudam esse texto disseram que é algo difícil de interpretar. Há alguns que entendem que de repente a intenção de Jesus ao tomar a frente do barco era conduzi-los ao destino, mesmo em meio à tempestade. Tá? E aí quando Jesus percebe o desespero daqueles homens, aterrorizados com aquela visão de um homem andando sobre as águas, então Jesus, ele acaba então fazendo a tempestade cessar e entrando no barco. E outros, que é a que eu mais me afilio, é que aquela foi a impressão de quem relatou aquilo, do ponto de vista de quem estava dentro do barco, do modo como Jesus vinha, a impressão que ele teve, e por isso ele relatou, que parecia que Jesus ia até ultrapassá-los, né? Mas é interessante que Marcos relata isso. Então nós vemos dentro da cronologia, que ao verem esse homem andando sobre as águas, que parece que vai até passar o barco, eles se assustam. O nosso texto não diz muito detalhes, né? Só diz que eles se temeram, né? Mas Marcos e Mateus são muito claros, dizendo que eles ficaram aterrados. A expressão é aterrorizados ao ver Jesus Cristo, o qual não foi reconhecido. Eles foram tomados de um grande terror, tá? E nos explicam também os 2 outros evangelistas que o motivo, eles pensavam que se tratava de um fantasma. Então, dentro da cronologia, Pedro anda sobre as águas. Não vamos entrar nesse aspecto, não faz parte do nosso texto, tá? E então Jesus acalma os seus discípulos. Eu gostei tanto desse fato que João, ele não narra que Jesus tenha acalmado a tempestade. É interessante isso. João narra que eles estavam no meio da tempestade, estavam atemorizados, mas que Jesus fala com eles e então o barco chega ao seu destino, né? Eu fiquei pensando, né, por que será que João não fez isso, né? E eu fiquei assim no meu coração entendendo que talvez para João, o fato de Jesus, ao chegar ali e dirigir a eles aquelas palavras consoladoras que nós vamos ver para frente aqui, né? Não temas,
Tende bom ânimo, animai-vos, sou eu. Talvez para João, isso foi muito mais precioso, muito mais consolador, muito mais marcante, que o sinal em si do mar ser acalmado. Até porque nós podemos experimentar isso nas nossas vidas, né, e na nossa experiência. Uma tempestade, ela passa, ela se acalma. Um vento que bate sobre determinada casa ou lugar, ele tende a passar. Mas o medo, o terror, as tempestades que estão dentro de nós, elas dependem muitas e muitas vezes, se não a maioria ou a totalidade das vezes, do atuar da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, nos diz o texto que Jesus, antes de falar com as ondas, antes de falar com o vento, antes de repreender o mar, antes de fazer aquilo que talvez aos nossos olhos era o maior milagre, né, de acalmar uma tempestade, Ele vem e acalma o coração dos seus discípulos. Queridos, meus queridos discípulos, tende bom ânimo, animai-vos, não temais, tirem do seu coração esse medo, porque sou eu, Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, eu estou aqui. E aí depois disso, Jesus então acalma a tempestade, né? Apesar de João não falar, né, a respeito disso, os outros textos de Mateus e Marcos falam que após isso o vento cessou e o mar cessou, e Jesus Cristo então ele sobe ao barco. E então Mateus destaca com uma clareza muito grande, e para mim talvez seja uma das grandes, ou talvez a maior, o centro, a maior lição desse texto, né? Jesus é então, diante daquilo, reconhecido e adorado como Filho de Deus. Aqueles discípulos atônitos, essa também é uma das expressões usadas por um dos evangelistas, ao ver aquele homem que fez o vento cessar, fez o mar acalmar e trouxe paz ao seu coração com o seu falar. Eles então reconhecem, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E então o barco chega seguro ao seu destino. Este é o esqueleto desse texto, né? Essa é vamos dizer assim, daquilo que aconteceu, uma pequena e espero que clara explicação da cronologia, dos fatos, de detalhes importantes, aos quais agora, se Deus nos permitir, eu quero trazer algumas meditações sobre este texto, aplicá-los ao nosso dia a dia, aplicar à nossa vida, e que Deus nos dê a graça de sairmos daqui crendo mais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que a sua palavra, ela é aquilo que mais importa, ela é aquilo que é mais essencial, é aquilo do qual nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, quando nós estamos enfrentando as tormentas da nossa vida. Amém? Que Deus nos dê essa graça nessa manhã. E a primeira questão que salta aos olhos no texto e salta aos olhos nas nossas vidas é a dificuldade que nós temos de conciliar obediência e sofrimento. A Bíblia deixa bem claro, e eu fiz questão de dar um destaque nisso, que foi Jesus Cristo quem os compeliu, insistiu, né, que eles navegassem para o outro lado do Mar da Galileia. E não entanto, mesmo obedecendo a ordem de Cristo, eles enfrentaram uma grande tempestade. E na nossa vida, quando nós vemos alguém que está em franca obediência aos princípios de Deus, em clara rebeldia às coisas do Senhor, nós até justificamos as tempestades que afligem a vida daquela pessoa, quando não, até dizemos que é merecida. Mas muitas vezes nós olhamos para a vida de alguns irmãos que se procuram viver em obediência ao Senhor, e muito mais quando se trata da nossa vida, e nós vemos que mesmo quando nós estamos vivendo em obediência, ou lutando para ter uma vida em obediência, nós enfrentamos tormentas, nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Às vezes tempestade
graves, severas, duradouras, assustadoras, e nós temos, e isso não é uma crítica, isso não é estou dizendo que seja errado ou um pecado, isso é uma constatação. Nós temos muita dificuldade de conciliar a obediência a Deus e o passar por tempestades ou por tribulações. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que eu não estou aqui anulando o princípio bíblico, que é claro em muitos textos da Escritura, que a obediência aos princípios de Deus é fonte de bênçãos, de alegrias, de prazeres, de segurança, tá? A palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos nos quais nós somos exortados a andarmos no caminho correto, tomarmos as decisões corretas, temermos ao Senhor e sermos então abençoados por isso. Esse não é o ponto. O meu ponto aqui é que muitas vezes, tá? E muitas vezes mesmo estando vivendo em obediência, as tormentas e tempestades da vida, elas se chegam a nós. E nós vemos que isso também está ensinado na palavra de Deus, né? Nós vemos que Deus, Ele traz chuva, né? Isso está lá em Mateus 5:45, sobre os bons e sobre os maus. Então, quando a chuva é na hora certa e na quantidade certa, é uma bênção. Choveu sobre a colheita do justo, do bom, e choveu também sobre a colheita daquela pessoa que é má, injusta. Mas quando a chuva é em quantidade excessiva, tá? Então você tem uma tragédia, uma inundação. Essa inundação, ela vem sobre o campo do injusto e do justo. Então nós temos que entender que todos nós que moramos nessa terra, onde há um desequilíbrio, uma terra amaldiçoada, que produz, né, cardos e abrolhos, ali exemplificando a oposição que a natureza exerce em relação à vida do homem na terra. Todos nós estamos sujeitos às mesmas tempestades da vida. Jesus, falando daquelas duas casas, ele falou que a chuva e o vento vieram sobre ambas. Tá? A torrente, né, essa expressão que Jesus usa, ela não desviou da casa daquele homem que obedecia a palavra de Deus, tá? Ele só falou que houve resultados diferentes, mas ambas foram expostas às mesmas tormentas. E a verdade é que todos nós, tá, arraigamos dentro do nosso coração uma pequena semente, um pequeno eco da teologia, se é que pode ser chamado de teologia, né, da prosperidade, na qual nós associamos a obediência a um bem-estar e sucesso quase que automáticos ou obrigatórios. E nós desassociamos, nós pegamos a ideia de que se eu estou em sofrimento é porque eu não estou em obediência, ou se eu estou em obediência eu nunca vou sofrer. Mas essa não é uma ideia bíblica. Pelo contrário, nós vemos que como cristãos, e aqui é algo que é muito interessante, além de todas as intempéries, tormentas e tempestades sujeitas a todas as pessoas do mundo, tá? Decorrentes de doenças, de males, de violência, da maldade. Como cristãos, nós somos ainda objeto de um sofrimento especial, ou que tem um objetivo especial, porque Deus quer trabalhar a fé daqueles que são seus filhos, né? Nós vemos Tiago falando que as provações que nos achegam são para provar a nossa fé, para que através de perseverança nós sejamos aperfeiçoados, íntegros e em nada deficientes. Essa provação, quem não é cristão não tem. Tá? Porque quem não tem fé, nunca vai ser provado na sua fé. Essa é uma provação típica, exclusiva dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, sem querer excluir o princípio de que a obediência aos princípios de Deus, ela nos traz muitas bênçãos, nós também temos que entender que pela palavra de Deus, a obediência aos princípios nem sempre quando estamos vivendo em obediência, nós vamos estar livres ou isentos de passar por tempestades. E aqui, por exemplo, esse texto nos mostra três
motivos pelos quais Jesus ou aqueles discípulos passaram por essa tempestade. O primeiro é protegê-los da tentação. Nós vemos que aqueles discípulos, eles estavam ali naquele ambiente em que as pessoas queriam coroar, a Jesus Cristo como rei, nomeá-lo o seu soberano ali, e o coração dos discípulos ali, como todos nós, ele é tentado por essas coisas, Nos é relatado na palavra que num determinado momento eles chegaram a discutir quem seria o maior. Então Jesus com certeza os tirou daquele ambiente para que eles não fossem tentados a fazerem eco à voz daqueles homens. Também, e isso a palavra de Deus nos deixa com muita clareza, em Marcos 6,52, quando Marcos ele relata esse milagre, ele encerra dizendo, deixa eu ler aqui, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então muitas vezes o texto está nos dizendo que apesar daqueles discípulos terem visto aquela maravilha daquele milagre na multiplicação dos pães, o coração daqueles discípulos estava endurecido. E muitas vezes, meus irmãos, as tempestades, as tormentas que chegam à nossa vida como cristãos, é porque o nosso coração está endurecido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a biografia de muitos homens de Deus, vocês vão ver todos, sem exceção, dizendo o quanto o sofrimento, o quanto as tribulações foram usadas como bênção na vida daqueles irmãos, para atraí-los para o Senhor. C.S. Lewis, naquele seu tratado sobre a dor e sofrimento, ele fala que como ele tem que louvar a Deus pelos sofrimentos que chegam à vida dele, porque toda vez que ele passa por um sofrimento, e aí esse sofrimento vai se dissolvendo na sua memória, ele começa a se apaixonar por essa terra, pelas coisas do mundo. Então Deus o chama de volta através do sofrimento. E a terceira motivo que nós vemos nesse texto era para que Jesus fosse revelado como Filho de Deus. Depois dessa experiência terrível, de 12 horas no mar, no meio da escuridão, ondas enormes, vento forte e incessante, aqueles homens puderam ter a grata experiência, a divina experiência de compreenderem que estavam diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim também é conosco, meus irmãos. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós passamos por tormentas e tribulações para que nós conheçamos melhor a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenhamos relacionamento com Ele, esperemos mais nele. Tinha saído ali? Voltou. Continuando então. Baseado nisso, baseado no fato que Deus usa as tribulações, as tormentas, para amolecer o nosso coração, para nos livrar de tentações, para nos aproximar dEle e se revelar-se a nós como o verdadeiro Deus, Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador, eu afirmo, e faz ponto da nossa aula aqui, que a nossa vida é como o mar da Galileia. Aqui talvez vocês não consigam ver com clareza, principalmente quem está lá atrás, mas isso aqui é um relevo, a topografia do mar da Galileia. Eu acabei clicando errado aqui. E o mar da Galileia é esse pontinho aqui, que na verdade não é um mar, é um lago, tá? Ele é formado pelo Rio Jordão, principalmente, que desce do Monte Hermon, que está aqui em cima, um monte alto, com cerca de 3.000 metros de altitude, no qual ele fica boa parte do ano coberto de neve, tanto é que tem uma estação de esqui, uma estação de esqui em Israel, parece até meio incompatível, mas tem uma estação de esqui nesse monte. E aí, ao lado desse Monte Hermon, tem as colinas de Golã, que formam um corredor alto, e no pé dessas colinas nós temos aqui então o Mar da Galileia, tá? E ao sul, o deserto do Negueb. Por que eu estou dizendo isso? Porque na
na nossa vida prática, né, nós ouvimos aí que as tempestades são formadas pelo encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. E não há um lugar, ou pelo menos aqui nós vemos que ali é um lugar propício para isso, né? Todos os comentaristas dizem que o ar frio que vem do Monte Hermon, escorado nas colinas de Golã, ele desemboca no mar da Galileia. E o ar quente que vem do deserto do Negueb, que sopra do mar, que é essa parte azul, passa pelo deserto, eles então se encontram sobre o mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é um dos outros nomes. Então, todos eles dizem que aquele local é um local propício para a formação de tempestades. E a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, ela é, no que diz respeito a uma aplicação figurativa disso, exatamente a mesma coisa. E eu não quero fazer muitas digressões, e quero apenas aqui convocar algumas testemunhas que vão provar o que eu estou dizendo é verdade, tá? Que a nossa vida é propensa a tormentas. E a primeira testemunha que eu chamo para avalizar o que eu estou dizendo para vocês é vocês mesmos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, tá? Olhamos para a nossa família, para os nossos queridos, pessoas perto de nós, para os irmãos da comunidade, nós não temos como negar que a nossa vida ela é propensa a tormentas. E nós estamos e somos, desde que nascemos, numa maior intensidade, constantemente expostos a situações de tormento, seja físico, e aqui também eu estou falando dos tormentos e das tormentas espirituais, que sempre estão nos rodeando. Uns mais, outros menos, mas não há ninguém aqui, ou das pessoas que eu conheço, que possa dizer que nunca foi, às vezes até com uma frequência grande, atormentado fisicamente ou na sua alma. Então a primeira coisa que eu gostaria que você, para avalizar isso que eu estou dizendo, é que você olhe para a sua vida, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, e você vai ver, e vai concordar comigo, que a vida é propensa a tormentas. A minha segunda testemunha é o apóstolo Tiago, porque ele escreveu que nós deveríamos buscar, Tiago 5,10, tomar por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Pedro também é testemunha, quando ele diz que, irmãos, é necessário que sejais contristados por várias provações, 1 Pedro 1,6. Agora em 1 Pedro 5,9 ele fala, de sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Ainda Pedro, 1 Pedro 4,12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, somos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Na verdade, na visão de Pedro, nós não deveríamos nos assustar quando o fogo, e aqui o fogo ele está falando de provações, né? Quando tivesse provação na nossa vida, a gente deveria se assustar se não tivesse, tá? Ele fala assim, por que vocês estão estranhando essa provação que vocês passam? E aí vocês olham, né, o contexto que Pedro está escrevendo, ele está falando exatamente de Deus provando, edificando, purificando os seus filhos. Então ele fala, por que vocês estão assustados por estarem passando por provações? Vocês deveriam estar assustados se não estivessem, tá? Nós sabemos disso, porque Deus corrige ao filho que ama, e se não estáis sujeitos à correção, é porque não sois filhos. Então, para o Filho de Deus, a vida é propensa à tormenta. Paulo faz coro com esses irmãos, ao dizer, Romanos 8,18 e 8,36, que os sofrimentos do presente, existentes, reais, constantes, eles não se comparam à glória do porvir, e ainda que nós somos como ovelhas ao matadouro. E por último, coroando o nosso rol de testemunhas como aquele que nunca mente, Jesus Cristo, em João 16,33, nos disse, no mundo passareis
por aflições. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós vivemos num mundo nos quais as tormentas, é num mundo propenso a tormentas, é um mundo desequilibrado, é um mundo condenado debaixo da maldição do pecado, onde a natureza ela geme, a natureza está em colapso, há uma maldade em todas as pessoas. E muitas vezes as tormentas chegam na nossa vida em virtude da maldade nossa ou dos outros. Nós vivemos num mundo tomado pela morte e, como antecedente à morte, uma série de enfermidades, doenças, problemas, disfunções. Então nós vivemos por esse lado propensos a tormentas, e pelo lado de sermos cristãos, nós vivemos propensos a tormentas, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas com cada uma delas. Deus quer tratar-nos, quer santificar-nos, purificar-nos, levarmos a glorificá-lo quando nós passamos ou somos sustentados nas tormentas. Então, meus queridos, que nós possamos já estar colocando isso na nossa mente, a vida é propensa a tormentas. Segundo, as tormentas chegam inesperadamente, né? Quando os discípulos entraram nesse barco, eles provavelmente, apesar do texto não deixar claro, o mar não estava revoltado. Apesar que, pelo contrário, né, nós podemos imaginar que, como pescadores experientes, eles não entrariam num barco pequeno, em uma situação de risco. Mas assim é conosco, meus irmãos. Assim como aqueles discípulos foram apanhados pela tempestade, assim é conosco no nosso dia a dia. Um check-up rotineiro e de repente o seu médico te olha com uma cara diferente. Um dia de trabalho comum e você é chamado no departamento de recursos humanos para assinar a sua carta de demissão. Uma conversa um pouco mais áspera, destemperada, fruto talvez de um nervosismo do seu trabalho, por alguma coisa que está te afligindo, e de repente um relacionamento é cortado, uma mágoa é formada. Pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas. Coisas assustadoras a nosso respeito e ao respeito dos outros são descobertas repentinamente e o nosso mundo cai. Um buraco na estrada e um pneu estoura, um animal na pista, uma poça d'água, um motorista bêbado, outro inexperiente, outro imprudente. Eu e você passando mensagem no celular e de repente a tormenta está nas nossas vidas. Num dia comum da sua vida, você está almoçando no restaurante da sua empresa, só que esse restaurante fica abaixo de uma barragem que estoura, tá? Ou então, naquele dia você não foi trabalhar porque você está em férias e você está numa pousada, mas essa pousada também fica abaixo dessa barragem. O fato é, irmãos, que as tragédias, elas não mandam aviso, elas não nos preparam, elas não fazem um cursinho preparatório para enfrentar tragédias. É por isso que nós temos que estar nos alimentando diariamente da palavra do Senhor. Ainda que a palavra do Senhor possa, no meio da tragédia, ser buscada, e deve ser buscada, consolo, orientação, naquele momento de luta, e ela nos faz isso, tá? Mas não deve ser somente nesse horário, tá? A palavra de Deus tem que estar habitando ricamente dentro de nós, assim como o alimento, é interessante, né? O alimento que é dado para o doente lá naquele momento de muita gravidade, às vezes por sonda, alguma coisa assim, é porque ele chegou num ponto em que ele está tão enfraquecido, tá, que ele necessita então de um sustento especial. Mas aquela pessoa que tem durante toda a sua vida uma alimentação correta, ela faz todas as suas atividades, até as mais pesadas, sem sofrer de fraqueza ou de desnutrição. E a nossa vida é assim, meus irmãos. Nós temos que estar nos alimentando da palavra de Deus diariamente, constantemente, antecedentemente às tormentas, porque elas chegam inesperadamente. Já diz o hino, e nós cantamos muitas vezes, né? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro anunciar, como hoje, vigia e ora o coração pequeno, porque naquele dia tão claro, um temporal pode abrigar.
E nas tormentas, situações conhecidas e que dominamos se tornam assustadoras. Pescadores experientes estavam ali remando e não conseguiam sair do lugar. Pelo contrário, se distanciavam dos seus objetivos. E é assim que acontece conosco. Você é aquela pessoa que muitas vezes tão precavido na sua situação financeira, está enfrentando uma crise. Você que sempre cuidou da sua saúde, está doente. Você que, apesar de todo o teu esforço e diligência no teu negócio, está quebrado. Você que sempre foi um bom funcionário, é demitido. O fato é que a tempestade, ela faz com que situações as quais nós dominamos e conhecemos, se tornem assustadoras. E ainda por último, nesse ponto aqui, a tempestade, ela faz com que todos os nossos recursos se acabem. Nessa época dessa parábola, a navegação à vela era amplamente utilizada. Se vocês olharem, desde a época do Egito, e nós vemos no Velho Testamento referências a navios à vela, em lugares como esse, aberto e de grande distância, o correto, o normal era que se utilizassem barcos à vela, né? No entanto, nos diz o texto que eles estavam remando e nem remar conseguiam. Então, provavelmente, eles começaram a navegar com o barco à vela. Quando os ventos vieram e se tornaram tão fortes e impetuosos, eles recolheram as velas, passaram a remar, mas nem os remos estavam adiantando. Muitas vezes Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço, que os nossos recursos acabem no meio da tempestade. Tudo que era possível você fazer, você já fez, e então você se desespera de você mesmo. E é aí quando Deus vem. Muitas vezes Deus espera que você chegue àquela situação na qual você não tem nenhuma dúvida, que se você sair dali, não é pelo teu mérito, não é pelo mérito dos seus amigos, não é por nada que você fez, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Deus sempre trabalhou a dependência do povo, levando-os à situação no qual eles não tinham nenhuma dúvida, que se eles saíssem daquela situação, era pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pelo poder de Deus. Deus faz assim para trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa dependência, e para que, vencidas as tormentas, tudo isso redunde glória ao nome de Deus. Caminhando mais um pouco, então, eu queria tratar um pouquinho a respeito de e quando a tormenta não passa. Nós vemos que Jesus demorou cerca de 12 horas para socorrê-los. E é assim conosco, irmãos. Parece que, e às vezes realmente é, que Deus está atrasado. Parece que Deus não está olhando a nossa tormenta e não vem fazer nada em relação a gente, né? Às vezes uma tormenta curta parece uma eternidade, e uma longa então parece que nós vamos morrer e não vamos resistir a ela. E eu estava pensando a respeito disso, olhando para as nossas vidas, e consegui identificar 3 fatores que nos impedem de ajudarmos uns aos outros, tá? Quando eles estão sofrendo. E depois eu gostaria de analisar isso em relação a Deus. O primeiro é a questão do conhecimento. Muitas vezes você vê uma pessoa sofrendo, tá? E você não sabe o que fazer. Você não tem conhecimento suficiente para ajudá-lo. Muitas vezes você tem até conhecimento, mas você não tem poder. Então, o que nos impede de ajudar uns aos outros? Conhecimento, poder e interesse, ou amor. Então, muitas vezes você não sabe o que fazer, muitas vezes você sabe, mas você não tem o que fazer, você não pode, e muitas vezes você sabe, pode, mas você não tem interesse em fazer nada por aquela pessoa. Mas você acha que falta a Deus, falta ao nosso Senhor conhecimento do que Ele precisa fazer em nossas tribulações? Vocês acham que Jesus, naquelas 12 horas, Ele estava ali, Senhor, o que eu faço? Orando. Não, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, conhece os nossos corações, conhece as intenções. Deus é onisciente. Então, quando Deus não vem ao nosso encontro no momento da tempestade, é porque por aquilo que Ele conhece,
ainda não é a hora. Ou você acha que Deus não tem poder, mesmo sabendo o que deve fazer, Ele não tem poder para resolver isso na sua vida, né? Não, Deus é todo-poderoso, não há nada que Ele deseje e queira fazer que qualquer ser, na terra, no céu, no inferno, do bem e do mal, possa se levantar e dizer: que fazes, Deus? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E por último, não falta a Deus de maneira nenhuma amor pela sua vida, tá? Aquele texto que fala que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, está num contexto em que Paulo está tratando de sofrimento, tá? Então, se Deus, Ele, por amor a cada um de nós, deu aquilo que Ele tem de mais precioso, que é o próprio Filho, você não acha que Ele não tem amor suficiente para você, para te tirar da tempestade? Então, se você está passando por tempestade e acha que está passando da hora, que Deus já deveria ter acalmado esse mar, saiba que Deus sabe o que fazer, Ele pode fazer, e Ele te ama. E talvez exatamente porque Ele te ama, e porque Ele sabe o que precisa fazer, e porque Ele pode fazer todas as coisas, é que a tempestade ainda não passou. A tempestade nas nossas vidas, ela não dura nada a mais do que aquilo para qual Deus deseja que ela dure, tá? Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas, né? Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus tem prazer na misericórdia. Então que nós lembremos, meus irmãos, que quando nós estamos enfrentando lutas, tribulações, tormentas, tempestades na nossa vida, tá? E elas ainda não foram embora, e às vezes nem parece que vão, e às vezes não vão mesmo, tá? É porque Deus sabe o que está fazendo, Ele não perdeu o seu amor por você, o seu poder de fazer, ou o seu pleno conhecimento do que precisa ser feito. Segunda questão que nós vemos nesse texto aqui, e eu gostaria de destacar, é que a tormenta produz fantasmas. No desespero, quando Cristo, a solução, a salvação, chega perto do barco, ao invés de trazer paz, alegria e esperança, nos diz o texto que eles ficaram aterrorizados, porque imaginavam que era um fantasma. Matthew Henry, uma das pessoas que a gente costuma a consultar, diz que as nossas verdadeiras aflições são frequentemente muito ampliadas pelas criaturas inexistentes da nossa própria imaginação. Nós temos a tendência, e aqui volto a dizer, não é uma crítica, é uma constatação, de trazer uma tormenta, no meio da tormenta, ampliá-la através da tormenta da nossa alma. E muitas vezes a tormenta interna, ela se torna maior, mais perigosa, mais difícil de lidar do que com a tormenta externa. Naquele texto, e é muito interessante, nos parece com muita clareza que o grande temor deles estavam quando eles viram a solução, que era Jesus, e não em relação ao vento e ao mar em si. E aqui eu quero apenas chamar Jeremias para subscrever o que eu estou dizendo para vocês, quando lá em Lamentações 3, de 20 a 23, ele traz um princípio muito importante aplicável a esse ensinamento. Ele diz, esse texto bastante conhecido, né? Jeremias 3, 20 a 23, ele fala assim: minha alma continuamente os recorda. Recorda o quê? Olha o versículo 19 para quem abriu: aflição, pranto, absinto e veneno. Então Jeremias está dizendo: olha, a minha alma, ela constantemente está olhando para trás, tá? E o que ela vê olhando para trás? Aflição, pranto, absinto e veneno. E aí o que acontece quando a alma de Jeremias olha para essas coisas? E se abate dentro de mim. Essa é a experiência de Jeremias naquele momento. Ele, a alma dele, olhando para aflição, pranto, abismo, veneno, trazia perturbação, abatimento. Esse era o fantasma que estava ali diante de Jeremias. Mas aí o que ele fala então? Próximo versículo, tão conhecido, tão cantado: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Nós temos ouvido aqui tantas vezes que nós temos que o primeiro ouvinte das nossas pregações tem que ser a nossa alma, porque a nossa alma no meio das tormentas, ela aumenta, faz eco, reproduz, ela faz nós termos medos que não deveríamos ter, elas nos afastam de Deus, e nós temos então que estar brigando conosco, para que esses fantasmas não venham até nós, e tornem aquilo que já é muito ruim, pior do que poderia ser. Nós temos que pregar para a nossa alma, evangelizá-la, fazê-la crescer em fé, para que nós tenhamos a confiança no nosso Senhor, olhando o passado não como Jeremias, aflição, absinto, mas olhando o passado no sentido da graça de Deus, que nos sustentou até hoje, e vai nos sustentar amanhã. Como diz John Piper, a graça passada é a base da nossa confiança na graça futura. Cuidado, meus irmãos, de não estarem trazendo para a sua vida fantasmas durante a tormenta. Pregue para si mesmo, olhe para a palavra, busque consolo, busque irmãos, esteja laçando e trazendo cativa a tua mente e a tua alma à obediência a Cristo, porque muitas vezes os fantasmas que produzimos durante a tormenta são tão ruins quanto a tormenta pelas quais passamos. Caminhando, Jesus conhece o nosso sofrimento, né? Jesus havia, desde o início da tarde, né, desde o final da tarde anterior, visto o sofrimento daqueles seus discípulos. E conhece, quando eu escrevo que conhece, eu não estou dizendo apenas no sentido de saber, tá? Mas é no sentido de experimentar. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e por isso, porque ele sabe o que é sofrer, porque ele passou por tormentas internas e externas, grandes e relevantes, ele pode socorrer-nos nas nossas tormentas. Por isso que o autor de Hebreus fala, olha, porque Jesus passou por tudo isso, se achegue confiantemente ao trono da graça, para receber socorro em ocasião oportuna, para receber socorro nas horas da tormenta. Eu separei aqui, talvez não precisasse, porque todos nós sabemos, os sofrimentos físicos pelos quais o nosso Senhor passou, né? A palavra nos diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, homens de dores, que sabe o que é padecer, castigado, golpeado, moído, ferido, cuspido, chicoteado, pés e mãos pregados, corpo furado por lança, cabeça furada por espinhos, e sofreu uma morte lenta e agonizante. E os sofrimentos emocionais, então, que a palavra nos revela a respeito de Cristo, fala que ele foi desprezado, rejeitado, os homens não se escondiam o rosto dele, ignorado, afligido, oprimido, humilhado, traído, debochado, afrontado, ultrajado, maltratado, abandonado, sofreu angústia e agonia, e no momento, e isso é muito tocante, e para mim falou muito, no momento de maior agonia, quando ele está ali no Getsêmani, ele volta aos seus discípulos, e ele os encontra dormindo, tá? No momento em que Jesus mais estava sofrendo, ele estava só. E coroando toda essa lista de sofrimentos, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele passou por um sofrimento que eu e você não passaremos. Ele foi abandonado por Deus. No momento em que Deus julga sobre as costas do nosso Salvador os nossos pecados, Deus o expõe ali ao sofrimento que nós chamamos de o verdadeiro inferno, no qual ele, por não poder ter comunhão com aquele pecado, Deus se afasta do seu filho, a ponto de ele dizer ali, Deus meu, por que me desamparaste? E para mim e para você, a promessa é que jamais te deixarei e nem te desampararei. E por último, além de Jesus conhecer o nosso sofrimento, Jesus acalma a tempestade interna. Nós vemos aqui que antes de, já falei isso, de falar com os ventos, falar com o mar, Jesus dá ali duas ordens e explica o porquê, né? Ele fala primeiro, anime-se ou tende bom ânimo. A palavra ânimo, animar, vem de alma,
Ao contrário, alma vem de ânimos, né? Então ele está dizendo, olha, mude a alma de vocês, tá? É igual o texto de Lamentações, né, que nós lemos, né? Não olhe para o mar, não olhe para o vento, mas olhe para mim, sou eu, Jesus Cristo, o Salvador, estou ao seu lado. E aí então ele dá a segunda ordem, não temam, tá? Anime-se, sou eu, não temam. Essa palavra foi tão marcante para João, que ele destacou mais no seu evangelho a Jesus acalmando a tempestade interna do que Jesus acalmando o mar. E a mesma voz que falou ao mar, que falou ao vento, que falou aos ouvidos dos discípulos, é a mesma voz que disse lá no começo, haja luz e tudo se fez. E é a mesma voz que fala a cada um de nós, a cada dia, quando eu e você pegamos a palavra de Deus, abrimos e a lemos. Tá? Nós temos que crer, meus irmãos, com muita força, com muita seriedade, que o que temos em mãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós a lemos, nós estamos ouvindo o que Deus tem para nos dizer, né? E como diz o pastor Augusto Nicodemos, se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. E Jesus Cristo, que falou àqueles discípulos, tende bom ânimo, animai-vos, mude a sua alma, não tema, sou eu. Ele nos diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Jamais te deixarei, não te desampararei. Paulo disse que nós somos, no meio das lutas, das perseguições, nós nunca seremos desamparados e não seremos destruídos. Em outro momento, o próprio Paulo fala que nada, e ali ele está falando de luta, de sofrimento, de perseguição, de fome, de nudez, de angústia. Ele fala que nada disso nos separa do amor de Cristo. Que consolo que isso traz, meus irmãos, na hora da luta, tá? Na hora da fraqueza. E o próprio Paulo, depois de enfrentar uma luta que Deus mesmo disse que não passaria, quando ele fala do espinho da carne, né? Ele fala que por causa daquilo, ele aprendeu e passou a ter prazer. A palavra é essa mesmo, meus irmãos, passou a ter prazer nas fraquezas. Não porque Paulo fosse masoquista, mas porque Paulo aprendeu que quando ele era fraco, Deus o fortalecia. Que na fraqueza de Paulo, o poder de Deus se manifestava. E Deus tem o poder, meus irmãos, de acalmar as tempestades das nossas vidas, enquanto elas não passam. No nosso coração, Deus trabalha e nos acalma, dando fé e perseverança para passarmos por aquelas tempestades. E eu encerro então fazendo apenas 3 apelos, que são, antes de mais nada, apelos para mim, para vocês, para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo pessoalmente e para aqueles que nos ouvem pela internet. E o primeiro é: não pare de remar em meio às tormentas. Muitas vezes nós somos levados à inatividade, deixando de fazer aquilo que nós temos que fazer. E às vezes até usamos versículos bíblicos, princípios, para vermos e para justificarmos a nossa inatividade. Tá? Há coisas que só Deus pode fazer. Só Ele poderia fazer a tempestade passar e o mar se acalmar. Tá? Mas os discípulos podiam remar. E talvez o barco não naufragou porque os discípulos mantiveram no ângulo certo em relação às ondas. Talvez eles conseguiram evitar que o barco fosse em direção a outro barco ou alguma pedra. O fato é, meus irmãos, que a Bíblia não avaliza a nossa inatividade naquilo que é a nossa parte. Se por um lado a Bíblia nos diz para não nos preocuparmos com o mal de amanhã, ela fala que hoje há um mal que tem que ser encarado. Tá? Deus, Ele quer e exige que nós façamos a nossa parte. Tá? E muitas vezes as pessoas se entregam em meio das lutas, desistem das coisas, deixam de tomar as medidas necessárias. Tá? E não é isso, meus irmãos. Né? Há um caso muito interessante, se eu não me engano, envolvendo o Moody, no qual ele estava atravessando um rio, né, num barco, para
estava indo para um lugar pregar, e o barco começou a fazer água, né? E aí ele pegou um balde, ele jogando água para fora, e das pessoas lá no barco virou para Moody, né? Falou: pastor, o senhor não vai orar? E ele: eu estou orando, irmão. Essa é a nossa atitude. Nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, com todas as nossas forças, com toda a nossa diligência. Josué 1 é muito interessante, né? Deus enche Josué de promessas. Ele fala que ele seria como Moisés, que ninguém resistiria a Josué, que assim como Deus foi com Moisés, seria com ele. E assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Que promessa! Mas nos versículos, isso está em Josué 1:5, mas nos versículos 6, 7, 9 e 18, Deus fala para esse mesmo Josué: ser forte e corajoso. A promessa de Deus de estar conosco não é porque nós somos fortes e corajosos, mas Deus quer que nós sejamos fortes e corajosos, porque Ele prometeu que estará conosco. Então, meu querido, não deixe de remar, não deixe de fazer o que é necessário para que você seja sustentado durante a sua tribulação. Seja ela física, seja ela mental, seja ela do seu coração. Veja o que você pode fazer. Não desista, meu querido. Reme enquanto Deus assim aprover. Mas também não pare de crer que Deus pode fazer a tormenta cessar. Nós temos que ter um equilíbrio entre uma teologia que acha que Deus é nosso escravo e resolve tudo o que nós queremos, quando nós queremos, com uma teologia que acha que Deus não faz mais nada. Muitas vezes a nossa teologia, ela nos leva na prática a achar que Deus mudou, que Deus não intervém, que Deus não cuida, que Deus não faz mais milagres. É claro que nós vivemos no modo em que a manifestação de Deus hoje é diferente daquela do Velho Testamento, dos profetas, depois de quando o Filho de Deus estava na terra ratificando a sua autoridade, mas Deus não mudou. Deus é o mesmo, poderoso, sábio, gracioso, misericordioso, amoroso, e Ele pode, conforme a sua boa vontade, quando lhe aprouver, fazer grandes milagres nas nossas vidas. Deus pode sim, irmãos, fazer a tempestade que aflige a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua alma cessar. Há algo maravilhoso demais ou difícil demais para Deus? Há uma música, né, pelo menos eu conheço já há algum tempo, que diz que nós temos que crer que Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Deus. Que isso cresça no nosso coração. Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Deus, e por isso Ele pode fazer a tempestade cessar. E por último, e aqui eu encerro a nossa aula, mas se a tempestade não cessar, se ela estiver demorando demais para cessar na sua vida, lembre que Deus está ao seu lado. A promessa é que todas as lágrimas nossas serão enxugadas, não haverá dor, não haverá sofrer depois do rio. Antes do rio, nós ainda sofremos, nós ainda estamos nesse corpo de pecado. E aqui, meus irmãos, eu não quero minimizar a sua dor, eu não quero minimizar o seu sofrimento, eu não quero dar um tapinha nas suas costas e falar assim: vai passar, ora que melhora. Eu não estou dizendo que não é nada, eu não estou dizendo que você está sendo melindroso, eu não tenho esse direito, eu não estou dizendo que vai ser fácil, pelo contrário, eu acho que não vai ser fácil. Na verdade, por mim, eu não deveria nem estar aqui, eu devia estar aí, ouvindo, junto com vocês, mas eu não estou falando da minha vida, eu não estou falando da minha experiência, eu estou falando da palavra de Deus. E apesar de eu não conhecer o seu sofrimento, não conhecer aquilo que está no seu coração, as lutas que você tem sofrido, Deus conhece. O nosso Salvador, Ele conhece o que você está passando. Ele está ao teu lado naquelas horas escuras, onde tudo que vem à sua mente é dúvida, é medo. Quando naquela escuridão da sua cama, do sofá, naquele dia que você perdeu o sono, Deus está ao seu lado. Naquelas situações em que as ondas querem te afogar,
Deus está ao seu lado. Naquelas situações onde as lágrimas querem nos afogar, Deus está ao nosso lado. Quando nem palavra nós conseguimos expressar, Ele está ouvindo o nosso gemido. Por isso, meus queridos, recorra à palavra de Deus. A mesma voz que criou o universo, que tira a morte dos sepulcros, que faz a tormenta e o mar calarem, ela repete ao meu e ao seu coração nessa manhã: anime-se, não tema, sou eu, Jesus, eu estou convosco. É sobre as ondas agitadas que Jesus costuma andar. É na noite escura que a luz de Deus costuma se tornar mais visível. E é no uivo assustador do vento que nós temos mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Talvez você pode esquecer tudo o que eu falei daqui para trás. Eu sei que eu falei bastante coisa, tá? Mas não se esqueça que a palavra de Deus, ela é imprescindível, indispensável para nós no meio da tormenta. Ela é aquilo que pode nos sustentar. O salmista no Salmo 119, 92, testemunhou: não fosse a tua palavra ter sido o meu prazer, Senhor, há muito eu teria perecido nas minhas angústias. Então lembre que tudo que está nas Escrituras para a nossa esperança foi escrito. Romanos 15, 4. Porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não te deixarei nem te desampararei. Nunca serão desamparados, não serão destruídos. O que vai nos separar do amor de Deus? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, e nós sabemos que as últimas palavras sempre são aquelas, ou são carregadas de uma importância muito grande, né? As últimas palavras do nosso Salvador, aquele que acalma a tempestade, em Mateus 28, 20, foram: não te deixarei, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se você está passando por sofrimentos no seu corpo, dores, doenças, crise financeira, qualquer coisa material, achegue-se ao nosso Salvador. Se você está passando por sofrimentos na sua alma, solidão, depressão, medo, tristeza, achegue-se ao nosso Salvador para encontrar socorro durante as nossas tormentas. Vamos orar? Senhor, eu quero interceder pelas nossas vidas nessa manhã, Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui, conhece os nossos corações, as nossas lutas, cada um daqueles que está nos assistindo pela internet ou que vai no futuro ouvir essa exposição da Tua Palavra, Senhor. E nós queremos crer mais em Ti, ó Pai. Nós queremos, Senhor, estar mais cheios da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, como esses discípulos, sermos consolados pela Tua voz em nosso coração. Temos nossa alma transformada, Senhor, nossa alma mudada. Sermos animados pelo Senhor no meio da tribulação, Senhor. Nós queremos que o Senhor tire das nossas vidas todo o temor, todo o terror, ó Pai. Porque nós queremos ver que és Tu, Senhor, o Senhor do universo que está ao nosso lado, ó Pai. Que o Senhor está nos consolando, nos guiando, nos protegendo. Que se há alguma tormenta ainda nos aflige, e talvez nos aflijam até quando atravessarmos o rio, Senhor. Mas o Senhor está no controle, Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor tem uma vontade que é para as nossas vidas boa, perfeita. Nós queremos crer nisso, Pai. Por isso transforma as nossas vidas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Revela-se a nós como o Senhor, Salvador, Criador e Cuidador das nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, se tem alguém que está desistindo, Senhor, fala profundamente ao seu coração, ó Pai. Não o deixe desistir, Senhor. Não nos deixe desistir, ó Pai. Tira, Senhor, todo pensamento que possa ser levado contrário à Tua vontade, ó Pai. Anima os Teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, nós rogamos por aqueles que estão passando por tribulações.
Nós cremos que o Senhor é poderoso para resolvê-la conforme a tua boa vontade, Senhor. Por isso intercedemos aqueles que têm sofrido por doenças, Senhor, por tribulações, doenças da alma e do corpo, Senhor. Traz cura, traz libertação. O Senhor pode, Senhor. Mas nós submetemos a tua vontade e clamamos que, se ela for de nos manter em tribulação, se a tua vontade é que as ondas e o vento continuem ao nosso redor, sustenta a nossa vida, Pai. Nos aproxima de ti, Senhor. Nos acolhe, Senhor. Nos consola pela tua palavra. E nós vamos louvar o teu nome e dizer que o Senhor é grande e que o Senhor é o Filho de Deus que vem em nosso socorro. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.